E o plano da aula de hoje é apresentar, seguir um pouco o que a gente viu na aula passada, então falar um pouco sobre o que a gente viu na aula passada e apresentar um pouco para vocês sobre a perspectiva de quais técnicas efetivamente a gente tem de medidas que permitem avaliar o cérebro humano de maneira não invasiva. Então, a ideia da aula de hoje é a gente tentar entender como é que a gente consegue, baseado no que a gente viu nas aulas anteriores, em outras palavras, baseado nas características de propagação de corrente elétrica pelos neurônios, como é que a gente consegue fazer para detectar essa corrente elétrica dos neurônios? Como é que a gente consegue fazer para avaliar propriedades, no fundo, de funcionamento do cérebro humano? Então, para a gente fazer isso, é importante que a gente entenda o que são esses registros, como a gente consegue, então, registrar essa atividade. O que a gente viu na aula passada? Nas aulas passadas. Basicamente que o neurônio é uma célula que tem como uma das suas especialidades a possibilidade que o neurônio tem de propagar corrente elétrica pelo seu interior, então propagar estímulo elétrico, seja através do potencial de ação, seja através dos potenciais inibitórios e excitatórios. A gente viu que essa propriedade, então, de condução de corrente elétrica é, no fundo, a essência do funcionamento dos neurônios. Então, é a essência da compreensão de como funciona verdadeiramente um neurônio. E como esses neurônios fazem para se comunicar entre eles. Então, o que a gente viu na aula passada é que a comunicação entre neurônios ela se dá basicamente a partir da propagação de corrente elétrica. E o que a gente viu é que os neurônios, eles têm tem muitos elementos, então tem vários neurônios no nosso cérebro, e esses vários neurônios, eles fazem várias conexões entre si. Então, como a gente viu na aula passada, a gente tem da ordem de 10 bilhões de neurônios, cada neurônio se conectando através das sinapses químicas ou elétricas que a gente viu na aula passada, a 10 mil outros neurônios. Então, o que isso representa dizer, basicamente, que esses vários neurônios, quando estão em contato entre eles, eles conseguem criar o que a gente chama de código neural. Então, o código neural, como sendo a base da capacidade que o cérebro tem de, a partir desses mecanismos simples de propagação de corrente elétrica e de contato entre neurônios, conseguir criar ações super complexas, como, por exemplo, essa ação agora da gente estar conversando entre nós. Como que a gente registra, então, o que a gente viu, então, na aula passada é que registrar corrente elétrica de forma geral, para que a gente consiga fazer esse registro, a gente precisa de equipamentos específicos. E esses equipamentos específicos, que a gente apresentou um deles na aula passada, é o que a gente chamou de multímetro. Então, o multímetro seria um equipamento capaz de detectar a corrente elétrica em qualquer situação, seja num fio, seja na tomada, seja no equipamento elétrico, seja num computador. Então, é um equipamento capaz de detectar diferenças de potencial, que a gente viu, que são as diferenças de potencial os responsáveis por promover a movimentação de cargas, que no final das contas é a corrente que a gente está interessado. Então, o que a gente viu na aula passada é que esses equipamentos, né, esses multímetros, eles basicamente detectam essas flutuações de corrente. O que a gente vai fazer então na aula de hoje é tentar compreender um pouco melhor como é que eu monto então uma espécie de um multímetro para conseguir detectar a atividade elétrica do nosso cérebro. Então, num primeiro momento, a aula de hoje vai estar debruçada sobre a perspectiva da gente conseguir fazer registros neurofisiológicos. Qual foi até agora, quais são os tipos de registros neurofisiológicos que a gente consegue detectar no nosso
cérebro? O que a gente viu até agora de registro neurofisiológico? Então, todos os exemplos que eu passei para vocês até agora foram exemplos em que a gente colocava, para a gente fazer um registro de diferença de potencial, a gente viu que a gente precisa de 2 terminais, né, de 2 eletrodos. Nos registros que a gente vinha apresentando até agora, o que a gente tinha eram 2 eletrodos, em que um desses eletrodos estava posicionado no interior do neurônio e o outro eletrodo estava posicionado no exterior do neurônio. E o que a gente detectava era uma diferença de potencial entre o meio interno e o meio externo, baseado na diferença de cargas que a gente sabia que existia entre o meio interno e o meio externo. Esse tipo de medida, gente, é o que a gente chama de medida de célula única, ou Single Unit Measurement, ou Single Unit Activity. Então, são medidas em que a gente está detectando as flutuações de corrente elétrica que aparecem entre o interior e o exterior do neurônio. Como é que a gente detecta isso e qual foi o tipo de aparelho que eu apresentei para vocês na aula passada, que a gente vinha falando nas várias aulas, capazes de detectar essas flutuações de corrente? Eram sistemas muito semelhantes a esse que eu estou apresentando para vocês aqui nessa imagem, em que a gente tinha uma espécie de uma agulha e o que a gente fazia era enfiar a ponta de uma dessas agulhas no interior do neurônio e deixar a ponta de uma outra agulha no exterior do neurônio. O que meu equipamento então media era a diferença de potencial entre esses 2 pontos, entre essas 2 agulhas, por assim dizer. Pessoal, desculpa. Então, esse tipo de registro verdadeiramente ainda é feito hoje dentro das neurociências e foi um dos principais tipos de registros feitos nas neurociências, como este exemplo que eu estou trazendo para vocês, desses 2 neurofisiologistas americanos, o David Hubble, que morreu em 2013, e o Thorsten Wiesel, que ainda está vivo, nascido em 1924, está com 97 anos. Esses 2 neurofisiologistas, eles ganharam o Prêmio Nobel em 1981 por conseguirem registrar certas características de funcionamento do córtex visual de gatos, nesse caso. Mas os achados deles também são aplicados a outros bichos, como, por exemplo, os seres humanos. O que eles detectaram? Não vem muito ao caso aqui para a aula de hoje, mas só para que vocês saibam, basicamente o que eles notaram é que o córtex visual, ou seja, o nosso sistema visual no cérebro, ele é capaz de detectar variações de bordas, variações de luminância na borda ou variações de contorno. E o que vocês vão ver aqui, eu vou passar um filminho para vocês aqui rapidamente da descoberta do Thorsten e do Hubble, em que basicamente o que vocês vão ouvir é a atividade elétrica de neurônios. E ouvir por quê? Porque o que a gente tem nesse sistema é basicamente um eletrodo enfiado dentro de um neurônio, o outro eletrodo do lado de fora do neurônio, e esses 2 eletrodos, eles são capazes de detectar variações de corrente, e o que eu tenho agora é um sistema que basicamente vai trazer sons para essas variações de corrente. Então, vocês vão ver um estalozinho, tac, 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 para cada potencial de ação que esse sistema disparar, tá? Então, vamos lá dar uma olhada nesse vídeo aqui que eu estou apresentando para vocês. Então, eles estavam apresentando gatos com eletrodos implantados no cérebro deles, diferentes imagens. We started working, Thorsten and I, in the late 50s, we set up our first experiment. Então, o que eles estão dizendo é que quando eles começaram a trabalhar, eles perceberam que quando eles colocavam uma iluminação, uma luz para o gato ver, eles não detectavam nenhum tipo de atividade elétrica de neurônios, curiosamente. Até que, sem querer,
eles escorregaram na frente do projetor uma transparência, um papel, e esse papel tinha uma linha. E o que eles viram, coincidentemente, é que quando essa linha passava na frente do estímulo visual, eles conseguiam detectar a atividade elétrica de neurônios do córtex visual desses gatos. At the beginning, we couldn't make the cells fire at all. We'd shine lights all over the screen, and nothing seemed to work. And rather by accident, one day, we were shining small spots, either white spots or black spots, onto the screen, and we found that the black dot... Agora vocês vão começar a ouvir os estalos. Então, é super curioso que, no final das contas, os estalos eles estão acontecendo em decorrência do movimento da imagem, e não da presença da imagem. In a way that at first we couldn't understand until we found that it was the process of slipping the piece of glass Estão ouvindo? into the projector. Trrr. Swept a line, a very faint, precise, narrow line across the retina. And every time we did that, we'd get a response. Olha como é consistente. Toda vida que eles mexem, realmente... It was the process of slipping the piece of glass into the projector, Ó, which swept a line, super very consistente. faint, precise. Então, basicamente, como é que eles estavam registrando esses trrr que vocês estão ouvindo? A partir de células unitárias. Então, em outras palavras, eles têm eletrodos muito semelhantes aos eletrodos que eu apresentei para vocês na aula passada e na aula de hoje, no slide anterior, esses eletrodos aqui. Então, com esse tipo de eletrodo, gente, a gente já sabia, a gente consegue registrar a atividade elétrica de neurônios. Qual é o problema? Bom, antes de eu falar do problema, aqui só para que vocês saibam, é uma honra, na verdade, para o Instituto do Cérebro, ter o Thorsten Wiesel, que é esse prêmio Nobel de Medicina, que descobriu esse fenômeno. Ele é o chefe no Instituto do Cérebro do que a gente chama de Comitê de Aconselhamento Científico, ou Scientific Advisory Board. Esse é o conselho científico do Instituto, e que vocês estão vendo aqui é o Thorsten em uma das vindas dele a Natal. Esse é o conselho, então aqui a gente tem basicamente 4 pessoas do conselho, e esse conselho, então, ele serve para alinhar as atividades de pesquisa do Instituto, então de tentar entender um pouco melhor as atividades do Instituto e direcionar as atividades do Instituto, basicamente orientar os professores do Instituto sobre os passos que eles entendem que são passos que estão sendo dados na direção correta e passos que ele entende que talvez tenham que ser alterados. Essa técnica, então, constitui o que a gente chamaria de medidas invasivas do cérebro. Então, são todas medidas invasivas em que sentido? São todas medidas em que eu preciso, de alguma maneira, abrir o cérebro, espetar o eletrodo dentro do cérebro e fazer medidas a partir desses eletrodos espetados dentro do cérebro. Qual o problema disso, pessoal? É que como é que eu faço isso com seres humanos? Então, várias das pesquisas que as neurociências fazem hoje com esse tipo de metodologia são feitas em animais de pesquisa. Que tipos de animais? Camundongos, ratos, macacos, gatos. Esses são os principais modelos atualmente utilizados pela neurociências para fazer uma medida dessa natureza do cérebro. E nos seres humanos? Como é que a gente pode enfiar, quer dizer, abrir o cérebro de uma pessoa e enfiar um eletrodo dentro da cabeça dessa pessoa? As únicas condições em que isso é permitido são condições em que aqueles seres humanos já vão ter que ter a sua cabeça aberta por um outro motivo. Que outro motivo? Por exemplo, a ocorrência de epilepsia. Como eu vou apresentar para vocês, a gente vai falar um pouco na aula de hoje, vai falar um pouco mais sobre epilepsia.
Então, pacientes com epilepsia, como a gente vai ver, são pacientes que são muitas vezes submetidos a esse tipo de técnica. Esses dois slides, essas duas imagens que vocês estão vendo aqui, a imagem do centro e essa imagem aqui, são duas imagens feitas em seres humanos e duas imagens em que você utiliza técnicas de medidas invasivas, de eletrodos invasivos, para tentar detectar a atividade elétrica desses neurônios. Aqui eu tenho duas medidas diferentes. Na medida do meio, o que eu queria chamar a atenção para vocês é que eu imagino que vocês estejam vendo nessa imagem dos dois lados do cérebro. Isso aqui é uma visão axial do cérebro, então vejam os olhos da pessoa, o nariz da pessoa, e a gente tem um corte axial, que lembrem, é nessa direção, né? Nessa direção axial. O que a gente tem aqui, então, é esse corte axial mostrando para vocês a presença. Vocês estão vendo aqui que tem vários pontinhos, exato, Darcy, vários pontinhos ao longo da cabeça da pessoa. Cada pontinho desse aqui corresponde a um eletrodo. Não necessariamente, nesse caso, um eletrodo que consegue entrar no neurônio, mas um eletrodo que fica próximo daquela. É um eletrodo que, embora ele não esteja dentro do neurônio, ele vai conseguir registrar a atividade elétrica de neurônios que estejam próximos a ele. Então, o que eu tenho é uma medida de multieletrodos. Então, para cada pontinho desse, agora eu tenho um eletrodo, semelhante ao que eu tenho nesse capacete. Então, vejam, nesse capacete eu tenho um monte de... Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, mas aqui na cabeça desse rato eu tenho vários pontinhos pretos e a cada ponto preto desse aqui corresponde um eletrodo que está sendo medido na cabeça desse animal. Hoje a gente consegue algumas centenas de eletrodos. Hoje a gente consegue introduzir em medidas neurofisiológicas de pequenos animais, a gente consegue medir da ordem de centenas de diferentes posições, ou seja, a gente consegue fazer medidas em centenas de diferentes eletrodos. O que você então está observando aqui são esses diferentes eletrodos posicionados como uma agulha, como a Giovana chamou agora, mas uma agulha que você entra dentro do cérebro da pessoa, muitas vezes passando pelo olho ou pelo nariz, então vem pela parte frontal, entra no cérebro e lá fica por algum tempo, fazendo o registro da atividade elétrica desses neurônios por algum tempo. Aqui, nesse canto aqui, o que eu tenho são um outro tipo de eletrodo, também em humanos. Então, vejam, o que vocês estão vendo aqui é o cérebro da pessoa aberta. Isso aqui é toda a parte da dura mater, toda a parte de osso, de pele. E notem que posicionado sobre a superfície do cérebro desse indivíduo, você tem uma placa, que na verdade não é uma placa metálica, é uma placa de plástico. E nessa placa de plástico, notem que em várias posições dessa placa de plástico, você tem vários pontos prateados. E cada ponto prateado desse na placa de plástico representa um eletrodo. Só que nesse caso, pessoal, veja, a gente está falando de eletrodos de superfície. Eu não tenho uma agulha entrando no cérebro dessa pessoa. Eu tenho um conjunto de eletrodos posicionados na superfície do cérebro dessa pessoa. Qual é a desvantagem dessa técnica sobre essa técnica? É que essa técnica, o meu eletrodo está mais distante de neurônios que estejam em regiões mais internas do cérebro. Então, essa aqui é uma técnica que mede melhor, uma vez que esses eletrodos eles conseguem medir melhor a atividade de neurônios que estejam mais próximos a ele. Isso significa dizer que nessa técnica aqui, eu estou registrando a atividade elétrica de neurônios sem a necessidade de entrar dentro do neurônio.
Então, nessas duas técnicas aqui que a gente está vendo, eu estou registrando a atividade elétrica que estão próximas aos eletrodos, aos respectivos eletrodos. Então, no caso da imagem do meio, vejam, eu tenho vários eletrodos, em que eu estou registrando nesse eletrodo aqui primeiro, é a atividade elétrica, Giovana, já eu te falo, é a atividade elétrica que está vindo desse eletrodo aqui mais frontal, esse segundo eletrodo já está registrando a atividade elétrica de neurônios que estão mais próximos desse segundo eletrodo, esse terceiro eletrodo, a atividade elétrica está mais próximo desse terceiro eletrodo e assim por diante. Tá claro? Então, o que eu estou dizendo, por que a gente precisa de múltiplos eletrodos? Porque, nesse caso, cada eletrodo está registrando a atividade elétrica de neurônios que estão próximos desses eletrodos. Tá claro, pessoal? Tudo bem até aí? Giovana, essa técnica aqui é conhecida por eletrofisiológico profundo, ou de eletrodos profundos. Essa técnica aqui é conhecida por eletrocorticografia. Por que se chama eletrocorticografia? Porque, veja, ela está posicionada na superfície externa do cérebro, ou seja, no córtex. No córtex cerebral. Daí o nome eletrocorticografia. Beleza? Bom, a gente usa isso em seres humanos há muitos anos. Então, isso aqui é um exemplo de uma pessoa chamada Penfield. E o Penfield foi um neurofisiologista canadense que trabalhou toda a sua vida na Universidade de McGill, em Montreal, e que ele foi um neurocientista, um cirurgião muito interessado em compreender um pouco melhor sobre a atividade ou a relação entre a atividade elétrica de neurônios e comportamentos. Então, o Penfield foi um neurofisiologista que durante toda a sua vida se dedicou a basicamente duas estratégias. Numa primeira estratégia, e ambas as estratégias associadas a fazer o registro do cérebro de pacientes que já iriam se submeter a alguma outra cirurgia. Então, qual era a técnica do Penfield? Digamos que você tinha um paciente que teria que se submeter a uma cirurgia de epilepsia. Bom dia, Lino. Ele queria se submeter a uma cirurgia ele precisava se submeter a uma cirurgia de epilepsia. Ia para um centro cirúrgico. Quando chegava no centro cirúrgico, o Penfield registrava a atividade desses pacientes usando esse tipo de técnica, uma vez que o paciente já estaria com o cérebro aberto para fazer a cirurgia. Tá claro? Então, ele ia lá e aproveitava aquela oportunidade. De que maneira ele aproveitava essa oportunidade? De duas formas. Na primeira delas, ele registrava passivamente a atividade elétrica de diferentes regiões do cérebro que estavam expostas, como, por exemplo, nessa imagem que eu estou apresentando para vocês. Então, eu tinha um cérebro exposto, que é o que vocês estão vendo aqui, o córtex, e eu coloco uma placa de eletrodo sobre o córtex desse paciente. E registro passivamente a atividade elétrica que está vindo, que eu estou observando nesses pacientes. Tá claro, gente? Beleza? Qual era a segunda técnica que o Penfield utilizava? Era pegar esses eletrodos aqui e, ao invés de registrar a atividade elétrica, ele estimulava aquelas regiões. Era como se ele ligasse essa região na tomada. Naturalmente, não é na tomada, que ele usava correntes muito pequenas. Então, cada vez que passava uma corrente por um eletrodo específico, então ele ligava, por exemplo, esse eletrodo, ou ligava esse eletrodo, ou ligava esse eletrodo, ou ligava esse eletrodo. E ele saía, então, fazendo um mapeamento elétrico cortical desses pacientes. Ou seja,
o que o Penfield conseguiu fazer com isso foi tentar descrever a função de diferentes regiões do cérebro. Porque o que ele tentava fazer era o seguinte, quando ele estimulava essa região aqui, por exemplo, a pessoa mexia a mão. Aí ele falava, opa, essa região aqui é uma região importante para a movimentação da mão desses pacientes. Então essa é uma região que compõe o que a gente começa a chamar de córtex motor desses pacientes. Ou eu estimulava em outra área, e quando eu estimulava nessa outra área, o paciente ouvia algum som. Então ele dizia, opa, essa região aqui deve participar do córtex auditivo desses pacientes. E ele foi fazendo um mapeamento de várias áreas. Ele tem centenas de cirurgias mapeadas. E o que ele foi fazendo é um casamento desses vários mapeamentos. Então ele mapeava um paciente e dizia, opa, esse paciente, quando eu estimulei aqui, esse paciente mexeu a mão. Semana que vem ele tinha um outro paciente, ele estimulava naquela mesma região do segundo paciente. E quando ele estimulava nessa mesma região do segundo paciente, ele dizia, opa, o paciente mexeu também. Então essa região parece ser consistentemente envolvida em processos motores. E assim ele foi estimulando, gente, e foi tendo fenômenos super curiosos dentro do centro cirúrgico. Porque, então, tem vários artigos do Penfield relatando essas experiências que os pacientes passavam quando certos centros do cérebro dessas pacientes eram estimulados. Exemplo disso, eu lembro demais de um exemplo que ele conta de uma paciente que quando foi estimulada numa determinada região, na junção temporoparietal. Então, quando a junção temporoparietal desse paciente foi estimulada, a paciente começou a relatar que estava vendo o momento em que ela deu à luz à primeira filha dela. Então, enquanto ele estava estimulando, aquela pessoa estava tendo uma vivência, como um sonho, de que ela estava revivendo aquela experiência que ela teve quando, inclusive visual, de ver o momento do parto dela e toda a sensação que acompanhou o parto da primeira filha dessa paciente, enquanto o Penfield estava estimulando essa região do córtex da paciente. Bom, esse é o Penfield, esse canadense que eu tinha falado para vocês. Então, as próximas duas aulas, gente, no fundo, elas tratam de apresentar para nós técnicas não invasivas. Então, as técnicas que eu vou apresentar para vocês nessa aula são técnicas que têm a grande vantagem de eu conseguir aplicar essas técnicas a pessoas que não são pacientes. De eu conseguir chamar o Darcy e dizer, Darcy, eu estou fazendo um experimento lá no laboratório para tentar entender melhor como é que o cérebro funciona quando as pessoas têm raiva ou quando as pessoas têm medo. E para isso, Darcy, eu vou utilizar uma técnica de mapeamento da atividade do seu cérebro não invasiva. O que eu estou dizendo com isso? Que eu vou utilizar uma técnica que eu posso utilizar no Darcy sem nenhum risco. É uma técnica completamente inócua à saúde, não traz nenhum risco à saúde do Darcy. Nenhum risco da possibilidade de lesão ao cérebro do Darcy. Eu posso, a princípio, com essas técnicas, eu posso recrutar qualquer um de nós para participar de um experimento de neurociência cognitiva, experimento que tem, quando eu digo experimento de neurociência cognitiva, um experimento que tem o objetivo de tentar identificar os processos de funcionamento do cérebro para algumas funções cognitivas, para a execução de algumas funções cognitivas. E essas são as várias técnicas. Aqui eu estou trazendo algumas delas, são praticamente todas, tem outras que são menos utilizadas, mas essas são as técnicas que as neurociências utilizam hoje para desenvolver a ciência que a gente faz. Não tem como eu fazer uma neurociência cognitiva usando técnicas de eletrodos profundos.
Primeiro, porque limita o número de pessoas que eu poderia realizar um experimento, porque a princípio eu só poderia realizar um experimento em indivíduos que já fossem se submeter a uma cirurgia, e como esses indivíduos já vão se submeter a uma cirurgia, eu aproveito aquela brecha para fazer um protocolo de pesquisa. Esse é o primeiro problema. Então, o número de indivíduos que eu consigo recrutar. O segundo problema é que esses indivíduos que eu recruto para esse tipo de experimento invasivo são indivíduos que têm algum tipo de disfunção cerebral. Então, tanto é que eles estão ali para fazerem uma correção daquela disfunção. Por exemplo, a epilepsia ou a ocorrência de um tumor. Então, um paciente tem um tumor em uma dada região, tem que operar. Ou pode, né? Tem não, mas enfim, vários casos desses vão ser suscetíveis à cirurgia. Nesses casos, você já tem que abrir a cabeça da pessoa, abre essa janela de oportunidade. Mas o problema é que aquele cérebro tem uma disfunção. Então, isso significa dizer que o tipo de estudo que eu estou fazendo, o tipo de processo que eu estou detectando, é um processo que está ocorrendo em um cérebro que tem algum tipo de disfunção. Só que eu vou pagar um preço para eu fazer medidas não invasivas. E o preço é que eu vou estar tentando medir uma atividade que basicamente a gente já sabe, a gente sabe que a atividade elétrica é a atividade que a gente quer medir, mas a atividade elétrica que a gente quer medir está acontecendo nesses 10 bilhões, nesses 100 bilhões de neurônios, em cada um dos 10 mil terminais desses neurônios. Então está acontecendo no cérebro inteiro, praticamente, né? O cérebro inteiro está envolvido nessa atividade. E 2, está envolvido nessa atividade em várias profundidades. Então, eu tenho várias regiões do cérebro mais profundas que tem uma atividade elétrica de neurônios acontecendo naquela região mais profunda do cérebro, e que se eu tenho medidas ou sistemas de medidas que estão na parte de fora do cérebro, eu estou distante da região que eu quero medir. Eu estou distante da região onde está acontecendo aquela atividade. Esse é o problema dessas técnicas não invasivas, porque para que eu consiga medir mais próximo, eu tenho que chegar lá. Então, se eu quiser saber o que está acontecendo numa região bem no meio do cérebro, eu tenho que ir lá, não tem jeito. Se eu não conseguir chegar lá e eu precisar fazer medidas do cérebro e inferir aquela atividade mais profunda a partir de medidas que eu estou fazendo na superfície do cérebro, eu estou incorrendo de um erro significativo no evento que eu estou detectando. Então, basicamente, qual é o meu problema? Eu tenho um sinal que é muito pequeno, que é o sinal da atividade elétrica de neurônios. A gente sabe que essa corrente é muito pequenininha, e que eu estou tentando detectar uma corrente muito pequenininha distante dela, longe dela. Então, como eu estou tentando detectar longe dela, eu estou detectando ela e mais um monte de ruído que vem junto. Aí é difícil eu saber o que é ela e o que é ruído. Tá claro, gente? Então, o problema, como a gente vai ver de todas essas técnicas, é que eu gostaria, então, de ser capaz de medir processos da atividade do cérebro. Então, se eu quero fazer neurociência cognitiva, o que eu quero tentar estabelecer? Uma relação entre comportamento e padrão de atividade cerebral. Para eu fazer isso, eu preciso detectar a atividade cerebral. Se eu precisar detectar a atividade cerebral, isso significa dizer que eu preciso, no caso de seres humanos, eu preciso de inventar formas de detectar aquela atividade sem precisar abrir a cabeça da pessoa. Essa é a lógica nossa. O problema é que, para eu conseguir inventar essas técnicas, eu vou pagar um preço.
E cada uma dessas técnicas a gente vai pagar um preço. O que significa dizer o quê, gente? Que o melhor, o sonho, é exatamente o que o Darcy colocou. O sonho era eu conseguir medir. Eu tenho um robozinho que, sem afetar o meu cérebro, eu conseguisse medir todas as regiões do meu cérebro de maneira não invasiva com esses robozinhos aí espalhados pela minha cabeça. Sem precisar abrir, esses robozinhos mandando informação para o lado de fora do cérebro, sem eu precisar abrir a cabeça. Eu tenho isso? Não tenho. Então, eu não tenho isso. Qual é a opção que eu tenho? Ou eu mando um sensor lá para onde eu quero medir, e aí isso significa que eu tenho uma técnica invasiva, que eu não posso aplicar na maioria das pessoas, ou eu uso técnicas não invasivas, que eu posso usar em qualquer pessoa, é inócua, não tem risco nenhum, mas que o que eu estou detectando é cheio de ruído. Então, eu não consigo caracterizar muito bem o que eu estou detectando. Então, vamos apresentar algumas dessas técnicas. Na aula de hoje e na próxima aula eu vou apresentar algumas dessas. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a eletroencefalografia, que é basicamente a perspectiva de eu conseguir medir a atividade elétrica do cérebro, só que agora colocando eletrodos não mais dentro do cérebro, mas colocando eletrodos na parte exterior do cérebro, no escalpo, como a gente chama, que é o que vocês estão observando nessa imagem aqui. E eu vou entrar em mais detalhes, mas aqui o que a gente tem é um sistema de eletroencefalografia em que cada ponto desse aqui corresponde a um eletrodo, muito semelhante a isso aqui, ó. Só que agora, esses eletrodos aqui, ao invés de estarem dentro do cérebro, no córtex cerebral, eles vão estar posicionados na parte externa do cérebro, no escalpo. Por isso, daí não invasiva. Daí a ideia de ser não invasiva. Aqui tem outras técnicas que a gente vai falar, a magnetoencefalografia, a imagem funcional por ressonância magnética, as técnicas de medicina nuclear, que são a tomografia por emissão de pósitron e a tomografia por emissão de fóton único, PET e SPECT, as técnicas de infravermelho próximo, então as técnicas funcionais de infravermelho próximo, e as técnicas de estimulação magnética transcraniana. Então, essas são algumas das técnicas que eu pretendo apresentar para vocês na aula de hoje e na próxima aula. A primeira técnica, então, que eu gostaria de apresentar é a eletroencefalografia, que, como eu falei para vocês, constitui basicamente a ideia de você fazer medidas elétricas de diferença de potencial na parte externa do cérebro a partir de eletrodos posicionados em diferentes regiões do escalpo. Então, o que você está vendo aqui em branco, cada posição branca dessa aqui corresponde a um eletrodo capaz de detectar medidas elétricas desse eletrodo. Esses eletrodos aqui, Darcy, que você está perguntando, são eletrodos capazes de medir a atividade ocular. Então, muitas vezes, eu tenho interesse de medir a atividade ocular por um motivo, e aqui eu acho que eu já apresento esse motivo, que é o seguinte. Um dos problemas da eletroencefalografia é que ela mede a atividade elétrica. Ela não mede a atividade elétrica exclusivamente de neurônios. Ela não sabe o que é um neurônio. Ela mede uma atividade elétrica. Músculo também funciona pela propagação de corrente pelo interior das fibras musculares. Então, o músculo também funciona a partir da modulação da atividade elétrica. Não é à toa que como é que a gente mede a atividade do coração? Eletrocardiografia. O que é um eletrocardiograma? É eu pegar um eletrodo exatamente igual a esse e colocar onde? Do lado do coração, ao invés de colocar do lado da cabeça. Então, esses sistemas eles estão medindo a atividade elétrica, cardíaca ou muscular. Então, isso significa que, e aqui tem um problema, a atividade muscular ela é muito mais intensa do ponto de vista da resposta elétrica, ela é muito mais intensa do que a atividade do cérebro. É muito mais fácil eu fazer uma medida de eletrocardiografia,
do que eu fazer uma medida de eletroencefalografia. A medida de eletrocardiografia, quando você coloca um eletrodo aqui no coração, você vê o sinal do coração lindo. Vocês já viram o sinal, aquele complexo QPRS, que a gente chama do eletrocardiograma, né? Aquela onda típica do eletrocardiograma, sabe qual é, né, que eu estou falando? Então, aquela onda é o quê? É a atividade elétrica que a gente está medindo ali, é a representação da atividade elétrica do coração à medida que o coração se contrai e relaxa. Essa é a atividade elétrica que a gente está medindo do coração. Aqui, semelhantemente, eu também estou tentando medir a atividade elétrica de neurônios. Agora, colocando esses eletrodos o mais próximo possível da região que eu quero medir. Então, essa é a característica. Esses eletrodos, eles medem coração? Medem também. Mas como esse eletrodo está mais longe do coração, ele talvez consiga medir algum sinalzinho que vem do coração, mas ele está mais próximo do cérebro. Então, ele está aqui de tal maneira a conseguir, ou a ser otimizado. Então, o sistema está posicionado no cérebro de tal maneira a otimizar a detecção de sinais elétricos oriundos do cérebro. Vamos então descrever um pouco melhor a eletroencefalografia com tudo isso que a gente vem vendo até agora. Então aqui eu estou representando para vocês, gente, as 3 medidas eletrofisiológicas que a gente já falou até agora, capazes de detectar a atividade elétrica de neurônios. Quais são essas 3 medidas? A primeira delas aparece a partir da implantação de eletrodos profundos, que é o que você está vendo aqui embaixo. Então, tá vendo? Eu tenho um grid de eletrodozinho que eu enfio essas agulhinhas na cabeça da pessoa e ela vai medir a atividade elétrica em cada um desses eletrodos. Ok? Esse sistema, ele consegue medir basicamente 2 tipos de sinal que eu comentei en passant, mas que gostaria de deixar isso mais claro. Esses sinais são o que a gente chama de espícula, ou spikes, ou LFP, que é uma sigla para Local Field Potential, ou potencial de campo local. O que essas 2 medidas representam? Espículas representam a atividade elétrica de neurônio quando o eletrodo entrou no neurônio. Então, espícula representa basicamente os potenciais de ação, ou estão associados aos potenciais de ação. Vai medir, basicamente, os potenciais de ação. Os LFPs são eletrodos que não estão dentro dos neurônios, mas estão ali em volta dos neurônios. Então, está super perto dos neurônios. De tal maneira que ele consegue detectar a flutuação elétrica naquela região ali próxima dos neurônios. E essa flutuação elétrica nessas regiões próximas dos neurônios, elas estão acontecendo em função do quê? Daqueles potenciais inibitórios e potenciais excitatórios que estão acontecendo o tempo inteiro no nosso cérebro. Então, as LFPs, que estão sendo representadas por isso aqui, que vocês estão vendo, elas significam basicamente as flutuações da atividade elétrica de neurônios acontecendo naquelas regiões próximas de onde estão aqueles neurônios, estão bem pertinho. A eletrocorticografia é a medida no córtex, né? Então, que eu estou colocando o eletrodo sobre o córtex, mas precisei abrir a cabeça, e a eletroencefalografia, em que eu coloquei o sistema de eletrodos na parte externa do córtex. Vejam, aqui a gente já começa a entender um dos problemas da eletroencefalografia. Então, nesse exemplo aqui, o que eu estou representando é o seguinte: digamos que eu tenho nessa região do cérebro aqui uma região em alta atividade elétrica. Para que eu consiga detectar essa atividade elétrica dessa região no meu eletrodo de superfície, essa corrente elétrica ela vai ter que se propagar por várias estruturas diferentes, incluindo pia mater,
dura mater, cabelo, pele, osso. Então ele vai ter que atravessar tudo isso até que esse eletrodo consegue detectar essa atividade elétrica que aconteceu distante do eletrodo. À medida que a corrente elétrica vai passando em cada uma dessas estruturas, ele vai sendo deformado. E à medida que ele vai sendo deformado, a qualidade ou as características do sinal que eu consigo detectar vão piorando. Então, esse é o preço que eu pago. Eu consigo detectar a atividade elétrica? Consigo, mas eu tenho dois problemas. O primeiro é que o sinal é muito baixo. A intensidade do sinal é muito baixo. Então é difícil eu saber, uma vez detectado, o que é neurônio e o que é ruído. E o segundo problema é que essa atividade elétrica ela vai sendo distorcida à medida que eu vou chegando em regiões mais próximas da superfície. Então o que eu estou detectando não tem uma qualidade tão boa quanto a qualidade do sinal que eu registraria se eu utilizasse ou eletrodos profundos, que seria a melhor qualidade do sinal, porque o meu eletrodo estaria aqui do lado, ou o eletrodo de superfície, em que eu teria o meu eletrodo aqui, ó, na superfície do córtex, esse sinal aqui. Então, para esse sinal conseguir chegar até a superfície, esse sinal vai precisar passar por uma série de estruturas até ele conseguir realmente chegar na superfície e eu conseguir detectar esse sinal. Beleza, gente? Até aí? Então, significa dizer, eu consigo detectar, mas é um preço que eu pago. O fato de não ser invasivo, eu estou pagando um preço alto. Mas é o único preço, tem que ser assim, porque a alternativa é o que? Ser invasivo. Você quer um sinal bom? Quero. Então você vai ter que ser invasivo. Não posso ser invasivo. Então a gente vai ter que piorar o sinal. Esse é o jogo. E esse é o jogo que começou a ser jogado em 1919, quando esse médico alemão, o Hans Berger, ele detectou um primeiro traçado de eletroencefalografia. Então vamos tentar entender o que é um traçado de eletroencefalografia, que é o que vocês estão observando aqui nessa linha. Como o próprio nome indica, traçado significa um traço. Então o que você está vendo aqui é um traço de eletroencefalografia. O que é esse traço? Então, o que você tem aqui, gente, é um sistema, na época do Hans Berger, super simples e inteligente. O sistema era o seguinte, ele pegava uma caneta e colocava essa caneta para tocar um papel contínuo. Como sabe aqueles papéis de impressora em que ficava imagina um papel enrolado, um papel num rolo, e esse papel ele era lentamente desenrolado. E à medida que esse papel andava, eu tinha uma caneta posicionada sobre esse papel. Então, se o papel está andando, eu vou ter um risco, uma linha reta. Beleza? Só que o que o Hans Berger fez? Ele ligou essa caneta num sensor de diferença de potencial. De tal maneira que se a diferença de potencial fosse positiva, a caneta subia. Se a diferença de potencial fosse negativa, a caneta descia. Se a diferença de potencial fosse zero, a caneta ficava no centro. E aí olha o que ele detectou. Ele detectou que realmente, à medida que o tempo passava, ele detectava flutuações no potencial de um eletrodo posicionado na superfície do cérebro da pessoa, nessa região posterior aqui, ó, que a gente chama de lobo occipital, como a gente viu na aula passada. Então ele colocou um eletrodo aqui no lobo occipital e registrou ao longo do tempo as mudanças de potencial nesse eletrodo e percebeu que, curiosamente, ele conseguia registrar um potencial que oscilava, um potencial que tinha um ritmo, como uma dança.
Tá vendo? Ó? Tinha um ritmo bem bonitinho, não era um ruído, não era como um canal de televisão ligado num lugar que não tinha sinal nenhum. Não era um grande ruído, era uma coisa que tinha uma certa coerência. Essa coerência era tão incrível que durante muito tempo, na verdade, a carreira toda do Hans Berger foi dedicada na perspectiva de que o que ele tinha detectado era corrente elétrica de neurônios. Ninguém acreditava. Todo mundo achava que o que ele estava detectando era artefato de pulso, artefato cardíaco. As pessoas acreditavam que o que ele estava vendo era basicamente o batimento cardíaco, ou um epifenômeno do batimento cardíaco, não propriamente o músculo batendo, mas a movimentação de íons decorrente do batimento cardíaco. Então ele gastou a carreira, o Hans Berger gastou a carreira dele inteira conduzindo experimentos que tinham o objetivo de tentar demonstrar que não era um artefato, que era a atividade elétrica de neurônios. E ele estava certo. Porque o que ele estava registrando, e hoje a gente sabe que o que ele realmente estava registrando era a atividade elétrica de neurônios. Gente, olha que do ponto de vista da aplicação clínica, isso era massivo, era uma perspectiva, porque imagina, qualquer registro da atividade elétrica eu precisava abrir a cabeça da pessoa, gente. De repente um cara chega e fala, não, eu consigo detectar alguma coisa aqui sem precisar abrir. Esses são os registros, então, para vocês verem, isso é de 1919 até os 100 anos depois, né? A gente já tem 100 anos de eletroencefalografia. E hoje a gente já consegue ter sistemas de eletroencefalografia, então ela avançou significativamente, tanto principalmente do ponto de vista tecnológico, tanto no que diz respeito ao material e a forma de você produzir o seu eletroencefalograma, como a evolução natural que veio pela informática, né? Então a informática também revolucionou esses sistemas de eletroencefalografia, porque percebam, o Hans Berger, ele tinha 2 eletrodos posicionados no cérebro dessa pessoa. Hoje, eu consigo fazer um registro com 256 eletrodos, com 512 eletrodos posicionados em diferentes regiões da cabeça da pessoa. E eu consigo ter sistemas que, embora com várias limitações, eu consigo ter um sistema que faz neurociências in loco. Em outras palavras, eu agora tenho um sistema que ganhou portabilidade. Então, aqui a gente já vê uma grande vantagem do sistema de eletroencefalografia sobre, por exemplo, um sistema de ressonância magnética. Como é que eu pego um sistema de ressonância magnética e levo para qualquer lugar? Nesse caso, particularmente, como é que eu levo um sistema de ressonância magnética para o espaço? Eu não levo, mas eu consigo levar um sistema de eletroencefalografia. Então, hoje, você vê que você ganha a portabilidade desses sistemas, você ganha em qualidade do sinal que você está detectando, você ganha na qualidade, na quantidade de eletrodos ou na cobertura do que você consegue. E você ganha muito também nas técnicas de como você tem um sinal digital. Aí agora a gente pode abrir e lançar a mão de todas as técnicas de processamento de sinal digital que a gente tem, agora voltado para dados de eletroencefalografia. Então vamos falar um pouquinho do sistema de eletroencefalografia. Então o sistema de eletroencefalografia, eu não vou entrar em detalhes do sistema, tem vários detalhes que a gente poderia entrar aqui, mas eu vou passar para vocês uma geral do sistema de eletroencefalografia. E o primeiro componente fundamental do sistema de eletroencefalografia são os eletrodos, que são aquelas pontas que vocês estão vendo aqui, encaixadas em uma touca que já prevê as posições, a princípio, de onde esses eletrodos vão estar encaixados. Então, o que você está vendo aqui, aqui eu estou mostrando para vocês 2 tipos de eletrodos. A gente tem vários tipos de eletrodos, aqui a gente tem os 2 principais tipos de eletrodos, que é o que a gente chama de eletrodos passivos. A maior parte dos eletrodos
são eletrodos passivos, e aqui do lado direito a gente tem o que eu chamo de eletrodo ativo. Os eletrodos, eles precisam ser... os eletrodos, eles... a ciência criou, então, um sistema de posicionamento desses eletrodos para que a gente possa conversar entre si, né? Para que, se eu fizer um experimento aqui, que o Darcy consiga fazer um experimento no Pará e que a gente consiga conversar sobre esse experimento que o Darcy fez e que eu fiz. E aí, eu preciso dizer para ele, Darcy, eu encontrei uma mudança em tal região. Para que eu consiga conversar com o Darcy, eu precisei criar um sistema de posicionamento de eletrodos. E isso é o que a gente chama de Sistema Internacional 1020. Então, notem que nesse sistema de posicionamento eu já sei onde é que está cada um desses eletrodos e dou nome a esses eletrodos. Dou nome de que maneira? Baseado também nos ossos cranianos. Então, esses eletrodos aqui são eletrodos que a nomenclatura dele é antecedida pela letra C, de central, aqui F, de frontal, aqui P, de parietal, aqui T, de temporal, e aqui O, de occipital. Só que notem que essa representação, ela carrega uma letra e um número. O número, então, representa os números pares, eles vão estar do lado direito da cabeça, e os números ímpares vão estar do lado esquerdo da cabeça. Os eletrodos que estão sobre a linha central, eles não vão ganhar um número, eles vão ganhar uma letra que é Z. Então, todos esses eletrodos centrais, eles começam com a letra C, por exemplo, de central, e Z de central. Então, esse eletrodo aqui é qual? CZ. Esse bem central aqui é CZ. E esse aqui à direita é C de central, 4, porque está do lado direito. E esse aqui, C3, porque está do lado esquerdo. E esse aqui, O1, porque está do lado esquerdo, occipital do lado esquerdo. O2, occipital do lado direito. E assim por diante. Então, a gente criou uma representação de nomes para esses eletrodos, e é o que você está vendo aqui, é essa representação criada para um mapa de 128 eletrodos posicionados em diferentes regiões da cabeça. Os sistemas de eletroencefalografia, eles variam basicamente de 32 a 256 eletrodos. 32, 64, 128 e 256. Por que eu uso eletrodos com mais ou com menos, sistemas com mais ou com menos eletrodos? Depende da minha pergunta de pesquisa. Porque, no fundo, se eu tenho mais eletrodos, eu tenho uma maior cobertura, mas dá muito mais trabalho eu colocar esse sistema na cabeça das pessoas. Então, se eu não preciso de muitos eletrodos, a minha pergunta não demanda muitos eletrodos, eu posso simplesmente fazer com poucos eletrodos. Na clínica, para vocês terem uma ideia, na clínica de neurologia, você utiliza geralmente de 16 eletrodos. Esse sinal, como eu falei para vocês, ele é detectado, então, por esses eletrodos, mas a amplitude deles é muito pequena, né? São muito baixos, é difícil a gente detectá-los. Então, a segunda parte desse sistema que é fundamental é que os eletrodos estejam ligados em um amplificador, que amplifica a diferença de potencial que ele está detectando. E aí esses amplificadores, eles amplificam o sinal de 1000 até 100.000 vezes. Isso que vocês estão vendo aqui, gente, é um traçado moderno de eletroencefalografia. Então, um traçado de múltiplos eletrodos. Como é que eu represento esse traçado? O que você está vendo no eixo X, aqui, é tempo. E o que você está vendo no eixo Y, cada linha dessa representa um eletrodo. Então, você está vendo a diferença de potencial detectada a cada instante por cada eletrodo. Com qual velocidade eu consigo fazer a detecção da diferença de potencial entre um instante e outro? 1 milésimo de segundo. Então, a cada 1 segundo, eu sou capaz de medir 1000 vezes a diferença de potencial. A cada 1 milissegundo, eu meço uma diferença de potencial. E o que vocês estão vendo aqui, então, ao longo do tempo,
São essas medidas de diferença de potencial que eu fiz a cada 1 milissegundo. Então, aqui ao longo do tempo, o que você está vendo é os padrões de mudança ou de oscilação da atividade elétrica de neurônios detectada por cada um desses eletrodos posicionados em diferentes regiões da cabeça. Beleza? Bom, gente, então a partir dos traçados de eletroencefalografia, a partir do desenvolvimento das pesquisas com eletroencefalografia, a gente começou a detectar fenômenos, a gente começou a detectar padrões da atividade elétrica do cérebro, como, por exemplo, as oscilações neurais, que é o que vocês estão vendo aqui. Então, o que se observa é que no nosso cérebro, de seres humanos, a gente exibe esses padrões de comportamento eletrofisiológico, que são padrões oscilatórios. O que significa um padrão oscilatório? Que se repete de quando em quando. A cada intervalo de tempo, aquele padrão se repete. O que eu estou mostrando para vocês aqui, então, é uma diferenciação que as neurociências fizeram entre os diferentes padrões rítmicos ou padrões oscilatórios presentes no eletroencefalograma de seres humanos. E a nomenclatura a esses padrões está associado à faixa de frequência de cada um desses padrões. Então, aqui eu estou mostrando para vocês 5 faixas de frequências distintas, e a cada uma dessas faixas de frequência a gente dá um nome. Vamos começar por essa faixa de frequência de oscilação mais baixa, que é conhecida por delta. Então, delta é um padrão de oscilação no nosso cérebro, cuja frequência está entre meio Hz e 4 Hz. Então, isso significa dizer que é um padrão oscilatório no cérebro, que sobe e que desce, mas que sobe e que desce a uma taxa de aproximadamente 1 a 4 oscilações por segundo, daí Hertz. A gente tem uma outra banda de frequência que é conhecida por θ, que vai de 4 a 7 Hz. A gente tem uma outra banda de frequência conhecida por alfa, que vai de 7 a 12 Hz. Uma outra banda de frequência conhecida por beta, que vai de 15 a 20 e poucos, 23, 30 Hz. E a gente tem a banda de gama, que vai de 30 até 120 Hz. O que as neurociências fizeram, então, nesses últimos anos, em boa parte, foi tentar associar esses ritmos a certos processos cognitivos. Por exemplo, a gente sabe que delta, como a gente vai ver já já, é um padrão oscilatório no nosso cérebro que acontece muito quando a gente está em sono profundo ou quando uma pessoa está em coma. Isso significa que o que as neurociências tentaram fazer durante esses anos foi associar, então, o padrão oscilatório, então, certos padrões oscilatórios, a certos processos cognitivos, que é o que você está vendo nesse slide. Então, θ tem sido associado a estágios de sono, a atenção. Isso aqui é FMT, é um tipo de θ que a gente chama de frontal midline theta, que está associado à concentração, operação matemática, esse tipo de coisa. O ritmo alfa, que está associado à visão e que está associado a estados de repouso. Esse aqui é o principal ritmo no ser humano. Eu vou mostrar para vocês um slide. No próximo slide é uma oscilação alfa característica. Beta, que está associado à concentração, à programação de movimentos, à destreza manual, esse tipo de coisa. E gama, que está associado a várias funções superiores, entre aspas, como consciência, como atenção, como percepção. A princípio, gama parece ser um padrão oscilatório associado a isso. Quem é alfa? Está aqui um exemplo de alfa. Está vendo que você tem um padrão oscilatório que tem uma determinada característica, e nesse intervalo aqui apareceu esse trem oscilatório
de uma frequência muito típica, que vai de 7 até 13 Hz, e que acontece basicamente nessa região mais posterior do nosso cérebro. Foi esse ritmo que o Hans Berger detectou, porque é o ritmo mais prevalente nos seres humanos. Ele é um ritmo muito interessante. Quando a gente tinha a possibilidade de fazer aula prática, é um ritmo muito consistente, porque é um ritmo que na eletroencefalografia, se você fechar os olhos, no momento que você fechar os olhos, existe um aumento significativo desse ritmo alfa nesses eletrodos occipitais no momento que você fecha os olhos. Certo? Bom, desses padrões oscilatórios também surgiu a perspectiva de utilizar a eletroencefalografia em epilepsia. A epilepsia é um quadro neurológico que é formado basicamente pelo disparo anômalo de alta atividade elétrica em determinada região do cérebro. Então, a gente tem basicamente dois tipos de epilepsia, é o que a gente chama de epilepsia focal e epilepsia generalizada. A epilepsia focal é o que está representado nessa imagem. Como o próprio nome indica, qual é a característica desse tipo de epilepsia? Então, primeiro você tem uma zona que é conhecida por zona epileptogênica, que é de onde aqueles disparos anormais eles surgem, e eles se propagam, então, esses disparos anormais, é uma alta atividade dessa região do cérebro, que o cérebro não consegue conter nessa região e que ele se espalha um pouquinho por algumas regiões, mas não se espalha pelo cérebro inteiro. Se essa atividade aqui se espalha pelo cérebro inteiro, é o que a gente chama de epilepsia generalizada. Se essa atividade epilética, ela fica contida numa determinada região do cérebro, isso é o que a gente chama de epilepsia focal. A epilepsia focal, particularmente quando ela acontece no lobo temporal, que como você pode ver aqui, a maior parte das epilepsias focais, elas acontecem nessa região do cérebro, que é conhecida por hipocampo, então uma região bem interna do cérebro. Ela está mais ou menos nessa região aqui, ó. E essa é uma região muito suscetível. São neurônios mais frágeis, entre aspas, mais frágeis, por exemplo, a baixa de oxigenação, são mais frágeis, por exemplo, à temperatura. É daí que vem o desenvolvimento em crianças de epilepsia que tem origem em crises febris, por exemplo, em quadros febris. Então, crianças que têm febre, de repente desenvolvem a epilepsia. Esses quadros, muitas vezes, eles são o que a neurologia chama de benigno, ou seja, são quadros que se resolvem sozinho, você não precisa fazer nada, mas são quadros que, no final das contas, surgiram em decorrência de uma falta de controle inibitório numa determinada região do cérebro, e que acontece muito nessa região por questões estruturais do hipocampo. Então, e nessa região, que é o que a gente conhece por epilepsia do lobo temporal, aí quando acontece essa crise pode ficar, então, contida naquela região ou pode se espalhar. Aqui, para que vocês tenham uma ideia, então, da importância da eletroencefalografia, gente, ela é fundamental no diagnóstico, no segmento, no prognóstico de pacientes com epilepsia. E aí é isso que a gente está percebendo nesse slide. A eletroencefalografia, então, é fundamental para a gente conseguir fazer o diagnóstico, por exemplo, de epilepsia, saber o impacto de um tratamento específico para a epilepsia, saber se aquele tratamento está surtindo algum efeito, saber o prognóstico, saber o agravamento, enfim. Tudo isso é feito com um equipamento de eletroencefalografia. De que maneira? Você coloca um equipamento de eletroencefalografia e o seu objetivo é tentar detectar essa atividade anômala. Aqui, então, o que vocês estão vendo é a atividade anômala sendo detectada numa região específica do cérebro. Está vendo aqui? Ó? Eu só consigo detectar nesses dois eletrodos. Olha os outros eletrodos. Olha a atividade nessa região do cérebro em comparação a essa região do cérebro. Então, percebam que nessa região do cérebro tem uma atividade importante,
que é uma atividade epilética, a gente já sabe, mas é uma crise local ou regional no lobo temporal à esquerda. Então aqui é porque não está dando para ver os números, mas eu só estou detectando em T1 e T3, ou seja, 2 eletrodos temporais à esquerda. E não nos eletrodos temporais à direita, que estão aqui, ó, T2 e T4, T4 e T6. Ó. Note que não tem nada, só tem à esquerda. Então isso aqui é típico de uma crise epilética focal. E isso aqui é típico de uma crise epilética generalizada. Então notem que em todos os eletrodos existe uma atividade de alta amplitude acontecendo em todas as regiões do cérebro. Essas crises generalizadas, gente, elas não compõem a maioria das crises de epilepsia, mas geralmente quando a gente fala de epilepsia, nós temos a impressão sempre que a epilepsia é uma crise convulsiva em que a pessoa vai perder a consciência e vai ficar com movimentos involuntários tendo uma convulsão. Quando é que isso acontece? Geralmente quando a crise generaliza. Porque quando a crise generaliza, ela vai atingir, então eu tenho um cérebro em alta atividade, altíssima atividade, e de repente essa atividade chega até regiões que controlam o movimento. Quando ela chegar nessas regiões que controlam o movimento, eu vou me mover de acordo com aquela alta atividade. E muitas vezes esse movimento é um movimento descoordenado, como o movimento de uma convulsão. E eu perco a consciência. Perder a consciência também significa que essa atividade de alta probabilidade atingiu centros associados à consciência, a essa perda de consciência ou a consciência em si. Bom, então a segunda aplicação dos sistemas de eletroencefalografia vem da aplicação que acontece durante o sono. Daí o nome polissonografia, que também tem uma aplicação clínica fundamental. Então aqui eu estou apresentando para vocês algumas aplicações clínicas associadas à técnica de eletroencefalografia. O que é a polissonografia? É uma técnica de eletroencefalografia, então é uma técnica semelhante ao que a gente viu antes, agregando outros eletrodos. Então a gente vai agregar outras medidas à medida de eletroencefalografia. Então a polissonografia é uma medida de eletroencefalografia junto com outras medidas. Quais outras medidas, então, são feitas durante um exame de sono ou um exame de polissonografia? Os eletrodos, então geralmente 16 eletrodos de eletroencefalografia. Vejam que tem um eletrodo aqui no queixo. Esse eletrodo no queixo é o que a gente chama de eletrodo de eletromiografia. Então, a eletromiografia é um detector da atividade muscular. Então, durante o sono, eu preciso de detectores que meçam a atividade muscular e a gente vai entender já já por quê. Eu tenho sensores posicionados nos olhos para medir a atividade de movimento ocular. Eu tenho sensores posicionados, aí não mais sensores elétricos, mas sensores posicionados na narina para medir fluxo de gás. Então, para ver o gás saindo e entrando, na verdade, isso aqui é um detector de temperatura, uma vez que quando o ar sai, ele está mais quente do que quando ele entra. Então, eu consigo medir esse fluxo aéreo nas narinas. Eu tenho essas duas cintas que eu coloco sobre o peito e sobre o abdômen para medir movimentação torácica com respeito à respiração. Então, sempre que eu respiro, eu movimento essa musculatura e nas medidas de polissonografia, eu preciso ter medidas que são feitas com esse sensor conhecido por cinta torácica. Além da cinta torácica, eu tenho uma medida de oximetria, que é o que vocês estão vendo aqui no dedo. Então, você mede a saturação de oxigênio do paciente e, por fim, você coloca eletrodos nas pernas desses pacientes.
E o motivo pelo qual você coloca todos esses eletrodos é porque, como eu falei para vocês, essa é uma técnica utilizada clinicamente. Então, eu utilizo esses eletrodos em diferentes posições, basicamente, para que eu consiga fazer diagnósticos clínicos. Que tipo de diagnóstico clínico? Uma das principais requisições de exames de polissonografia são feitos pela neurologia em pacientes que têm transtorno de sono. Então, para que você faz a polissonografia? Para detectar transtornos de sono. Qual é o transtorno de sono mais prevalente nesses grupos de paciente com transtorno de sono? É um evento que a gente conhece por apneia de sono. A apneia de sono é um evento que acontece frente à seguinte cascata de eventos. Tem uma determinada fase do sono, que a gente vai ver já já, em que a gente entra em atonia muscular. Então, nessa fase do sono, a gente perde o controle de diferentes músculos. E aí, o que acontece quando você entra em atonia? Basicamente, quando a pessoa é um pouco mais gorda, quando ela entra em atonia, esse músculo da garganta entra em atonia. Então, perde a concentração, perde o tônus. Quando ele perde o tônus, isso aqui fica flácido. Quando isso aqui fica flácido, a pessoa perde a capacidade de respirar, e aí ela faz eventos que são eventos de apneia mesmo. Ela para de respirar, porque ela não consegue respirar por um bloqueio na garganta. Aí ela para de respirar, isso é bloqueado na garganta. Quando é bloqueado na garganta, a pessoa entra em apneia, e quando a pessoa entra em apneia, ela acorda. Então, como é que eu uso esse equipamento para detectar esses eventos de apneia? Basicamente, quando a pessoa entra em apneia, ela tem essa perda do tônus do pescoço, entra em apneia. Quando ela entra em apneia, ela tenta respirar, mas essa parte está travada. Então, isso significa que a cinta se mexe, mas não entra ar pelo nariz. Até que ela acorda. Quando ela acorda, ela acorda, respira, mas ela acordou. Então, ela faz o que a gente chama de microdespertar, porque quando ela acorda, ela nem lembra que ela acordou. Ela acorda ali rapidinho e dorme de novo. Só que ela faz isso várias vezes ao longo da noite. E o que acontece com essas pessoas? De manhã, ela acorda com a impressão que dormiu e, no fundo, acorda super cansada. Então, esses exames de polissonografia, eles servem para que a gente consiga... Eles servem para que a gente consiga detectar esse tipo de evento. Então, só para finalizar, o que a gente faz com a polissonografia também é a possibilidade de a gente detectar várias fases do sono. O que a ciência fez foi detectar essas várias, entender que enquanto você dorme, você passa por várias dessas fases, que foi o que a ciência chamou de estágio 1, estágio 2, e estágio 3 e estágio de sono REM. Como é que a gente mede isso? Então, o estágio 1, por exemplo, você mede a partir de certas propriedades que o sono tem. Propriedades eletrofisiológicas. Então, o que você está vendo aqui é a propriedade eletrofisiológica de quando a pessoa está acordada, de quando a pessoa está sonolenta, de quando a pessoa está no estágio 1, de quando a pessoa está no estágio 2, de quando a pessoa está no estágio 3 e de quando a pessoa está no sono REM. Durante o sono REM, uma das características que esse estágio de sono tem é a atonia muscular. Então, é durante essa fase que a gente perde a habilidade de mexer os diferentes músculos do nosso corpo, à exceção dos olhos. E daí o nome REM, que é Rapid Eye Movement. Então, durante esse estágio do sono, é quando a gente mexe muito os nossos olhos, e quando a gente está nesse estágio do sono e a gente é acordado,
é o estágio do sono que a gente tem a maior probabilidade de lembrar dos nossos sonhos. Uma vez caracterizado que durante a noite de sono a gente passa por vários estágios de sono, a gente consegue montar uma ferramenta clínica e uma ferramenta de pesquisa muito importante, que é o que a gente conhece por hipnograma. Então, o hipnograma, ele traz no eixo X o tempo, desde a hora que a pessoa foi dormir, até 8, 9 horas depois que a pessoa foi dormir. E o que vocês estão observando nessas barras horizontais aqui são as diferentes fases do sono. Então, o que vocês estão vendo aqui nesse hipnograma é o quê? Nesses primeiros minutos aqui, a pessoa estava acordada. Aí ela passou para o estágio 1. Depois ela passou para o estágio 2. Depois ela passou para o estágio 3. Depois ela foi para um estágio que antes existia, de estágio 4, de sono profundo, voltou para o 3, voltou para o 4, veio para o 3, e aí fez o primeiro evento de sono REM. Aí depois foi de novo para o 2, para o 3, para o 4. Então o que vocês estão vendo aqui, gente, é quanto tempo a pessoa ficou e ao longo da noite, como ela passou por esses diferentes estágios de sono. O que vocês estão vendo aqui é um hipnograma de uma pessoa, saudável. Então, note aqui, por exemplo, que durante a primeira metade da noite é quando você vai nas fases de sono mais profundas. Tanto é que é muito mais difícil a gente acordar nessas fases iniciais da noite do que a gente acordar nas fases mais finais da noite. Notem que durante a noite, nas fases finais da noite, existe mais sono REM. Então notem que o sono REM ele se acumula principalmente nos estágios mais terminais do seu sono. Além de uma ferramenta de pesquisa, isso aqui também entra como uma ferramenta de diagnóstico super importante. E um exemplo disso é a depressão. Então, a gente sabe que um dos sintomas clássicos de depressão é o transtorno de sono. Muitas pessoas dormem mais, outras pessoas dormem menos, mas existe um transtorno significativo no padrão de sono, e esse transtorno significativo no padrão do sono, ele aparece no hipnograma. Então, o que você está vendo aqui em cima é o hipnograma de um controle, de um voluntário controle, e o que você está vendo aqui embaixo é o hipnograma de um paciente com depressão. Note que o voluntário controle aparece exatamente aquilo que a gente tinha visto, a parte de sono mais profunda no início da noite e REM acontecendo principalmente mais no final da noite. No caso de pacientes com depressão, não. Notem que pacientes com depressão já têm uma fase de sono REM inicial, muito cedo, e ele distribui o sono REM praticamente de forma igual ao longo de toda a noite. Então, isso para trazer para vocês uma perspectiva mais diagnóstica do uso da polissonografia.